Olá, senhoras e senhores, muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez com o episódio Contador. E hoje, bem especial, estamos falando mais uma vez aqui, um pedaço aqui no Tocantins, o outro em São Paulo, e mais na técnica lá o nosso amigo Michael Pierre. Meu nome é Ronaldo Dias e vou dizer aqui para vocês agora quem são os nossos convidados especiais. Estamos com Alexandre Saramelli, ao lado do Alfred Plugger, presidente da Abrasca e coordenador do Comitê de Relações Institucionais do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que regulamenta as normas internacionais de contabilidade aqui no Brasil, para que a gente possa estar em aderência aí com as normas internacionais. E aí, na técnica, nosso amigo Michael Pierre está falando diretamente de Curitiba, e sem muitas delongas, vou passar com o nosso amigo Alexandre Saramelli, para recepcionar o nosso convidado e a gente começar esse bate-papo aí tão importante sobre a aplicação, sobre a regulamentação, as relações com os órgãos de Receita Federal e outros, né, na hora da gente aplicar aí os pronunciamentos e as normas internacionais de contabilidade. É com você, Saramelli, e a gente vai conversando e vamos batendo papo aqui. É isso aí, muito obrigado, Ronaldo. E eu agradeço também aqui ao Alfred Plugger, né? Acertei o nome? Acertou. Pela disponibilidade, né? Por ter cedido um espaçozinho aqui da agenda dele, que é bem movimentada, para conversar com a gente com alguns detalhes, algumas coisas que normalmente a gente não consegue conversar aí durante o dia a dia. Então ele vai nos esclarecer e vai nos contar aqui algumas histórias muito importantes aqui sobre essa questão do CPC, das normas internacionais de contabilidade, que elas são tão importantes agora para essa retomada da economia do Brasil, para o aumento da competitividade do Brasil no mercado. Então, Sr. Alfred, eu vou perguntar aqui, o mercado de capitais brasileiro, ele é formado basicamente por 334 empresas. E muitos dizem que seria um mercado um tanto pequeno, um tanto restrito. Então, nós temos hoje, basicamente, uma só bolsa de valores no Brasil, que é a B3, né, a antiga Bovespa. Mas aí, isso já tem algumas discussões já há muito tempo, muito esparsas, sobre a possibilidade de abertura de novas bolsas de valores, inclusive para pequenas e médias empresas. Talvez uma espécie aí de uma Nasdaq brasileira para empresas da área de tecnologia, economia da criatividade, esse tipo de coisa, né? Como estão as conversas nesse sentido? Em primeiro lugar, muito bom dia, Ronaldo, muito bom dia, professor Alexandre. Opa. Muito obrigado pela chance de conversar com vocês. E eu estou extremamente, eu diria, bem antenado nesse momento, porque saio de um seminário ontem, de dia inteiro, onde praticamente esses pontos que devemos abordar hoje foram discutidos com pessoas de muita competência e eu aprendi bastante. Respondendo a essa pergunta, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte: se vocês estão lembrados, sei lá, 10, 15 anos atrás, nós tínhamos inúmeras bolsas regionais. Cada estado tinha a sua bolsa e, na verdade, tinha só duas que efetivamente funcionavam, que era São Paulo e era Rio de Janeiro. E o resto vegetava por aí. Então, numa grande operação, por iniciativa da Bolsa de São Paulo, a Bovespa na época, se fez esta fusão e, principalmente, a Bolsa do Rio, que até o evento do escândalo do Narras era a maior bolsa, também estava bastante fragilizada. Então, de uma certa maneira, o campo era fértil para esta junção. Quando se formou a Bovespa, a nova bolsa, logo em seguida eles fizeram a fusão com a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então houve mais uma junção. E por último, bem recentemente, fizeram a fusão com a CETIP. O que é a CETIP? CETIP é o organismo que tem a custódia dos papéis, sejam debêntures, sejam ações. Ainda tem outras atividades, mas essa é uma atividade principal. Por que eu coloco isso como preâmbulo? Isso mostra como é difícil qualquer bolsa nova entrar no nosso mercado. Por quê?
sem custódia, eles não têm campo. E a CVM já disse que a Bolsa de São Paulo tem que dar espaço para uma custódia. Mas você sabe como é que é. Vai dar espaço, mas não vai dar preferência, vai ter preço, é tudo complicado. Do outro lado, se pensar em Bolsa para pequenas empresas, eu acho que é inviável, porque o mercado de capitais é para médias empresas e grandes empresas. E não se esqueçam que a nossa média já começa com, sei lá, faturamento talvez de 100 milhões, que no mundo ocidental é pequena empresa ainda, né? E se pode ver que hoje nós temos subscrições, qualquer coisa é sempre de 100 milhões acima. Então, creio que não há muito espaço. Houve tentativas, sim, principalmente do lado americano, mas é sempre se frustrar. Perfeito. Ronaldo? Perfeito, estou aqui. Estamos ligados. Independente disso, né, o mercado de capitais ele também afeta as pequenas e médias empresas. Então, é muito importante aí que contadores eles tenham realmente um relacionamento, né, conheçam o que está acontecendo com as grandes e médias empresas que estão no mercado de capitais, até para conseguir se relacionar melhor com eles, né? Ronaldo, você faz a segunda pergunta? Na hora. Opa! Seguinte. Está me ouvindo? Claro. Estamos sim. Perfeito. A Abrasca, né, e o senhor participam pessoalmente do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Como tem sido esse relacionamento dentro dessas entidades, né? Para a gente que é contador, a gente, às vezes, quando recebe a norma, ela já está pronta, né? E é sempre interessante a gente tentar entender um pouquinho de como é que funciona esses bastidores, né? Como é que funciona esse relacionamento. Esse Comitê de Pronunciamentos Contábeis é uma organização muito curiosa. Na verdade, quem constituiu foi a iniciativa privada. E quem depois, em fundo, homologou foi o governo. Assim que aconteceu. E qual foi o cuidado que se teve? Há 6 entidades do mercado de capitais que constituem o CPC. Cada um tem 2 representantes. E se teve o cuidado de ter o máximo, eu diria, de dispersão de interesses distribuídos entre essas 6 entidades. Então, você tem a PIMEC, é o investidor. Bolsa de Valores, hoje a B3, que é, vamos dizer, um regulador. Você tem a Abrasca, que defende os interesses dos acionistas. Você tem a FIPECAF, que é a parte da academia. Você tem o IBRACON, que é a parte dos auditores. Os auditores, exatamente. Instituto Brasileiro de Auditores Independentes. Não, IBRACON, mas me falta uma. Agora eu citei aí. CFC. Obrigado. CFC, né? Me falta o CFC, mas desculpem. Conselho Federal de Contabilidade. Faz parte também do nosso grupo que defende os interesses, vamos dizer, contábeis. Eu sempre digo, essas 12 pessoas têm as ações ordinárias. Agora temos as ações preferenciais. Tem direito a voz, mas não tem direito a voto. Então, são os reguladores, em especial a CVM, que sempre está presente, SUSEP, que está muitas vezes presente, Banco Central, que vem de vez em quando, e bem pouco, vamos dizer assim, e a Receita Federal, que vem, vamos dizer, com certa regularidade. Ocasionalmente, né? E há uma... Esses grupos opinam, e o que acontece? Quando a norma sai pelo CPC, em fundo, ela já tem aprovação dessas entidades também. Porque quem aprova no final são os reguladores. O CPC não manda. Então, seria muita idiotice nossa de impor uma coisa que um dos reguladores não aceita. Isso não existe. Tem que combinar com os russos antes, né? Pública, todos eles, o CFC, a CVM e o CPC, concomitantemente colocam
em audiência pública, no mesmo dia, na mesma data, com o mesmo prazo. E as sugestões são, vamos dizer, aglutinadas numa ou outra entidade, tanto faz, e depois, vamos dizer, são vistas e estudadas o que fazer com essas sugestões. E eu preciso dizer uma coisa, não sai uma norma que não tenha audiência pública no mínimo de 30 dias. E outra, é muito importante ver isso. O CPC não faz a norma. Nós nada mais fazemos do que, na verdade, traduzir as normas do IASB, da Inglaterra, e fazê-las divulgar no português. Traz problemas, porque uma das obrigações nossas é também ver se há conflito com as leis. Então, às vezes, eu vou dizer uma coisa séria que não conflita com a lei, mas com hábitos. É na área imobiliária. Como é que funciona isso na Europa? Você contabiliza a receita e os custos e despesas no ato da entrega da chave. No Brasil, já que eu estou falando com contadores, eu posso dizer as siglas, se faz o sistema, que é o sistema por competência. Se você agora mudasse esse negócio de um dia para o outro, acaba com as imobiliárias, porque em 3 anos ou 4, sei lá, não teriam nenhum resultado. Então, isso deu um problema muito, muito sério, porque no início as auditorias quiseram fazer ressalva. Você vai dizer, bom, aí faz ressalva, mas todo mundo sabe como é que é. Não é bem assim, porque nas bolsas americanas, qualquer ressalva é levado muito a sério. Não importa se você tem razão, não. O auditor ressalvou, então essa ressalva não é possível, não é viável. Nós temos imobiliários que têm suas ações também cotadas lá em Nova York. Né? Então, e funciona assim. Outra coisa, nós temos que votar com 2/3 de maioria e tem que ter também uma presença de 2/3 dos membros. E eu acho que funciona muito bem essa integração. Nós nos conhecemos bem, nós nos respeitamos muito, mas cada um defende os seus interesses. E o que mais tem que lutar sou eu, coitado, porque eu sou o único empresário. O resto é contador, é acadêmico. E é tudo gostoso mandar os outros fazer, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então, é o empresário. É o empresário. Então, eu não nada só para mim, mas eu gosto desse papel. É interessante a gente entender, né, como que nascem essas normas, né, como que se dá esse processo de regramento, né, aqui dentro do Brasil, e a gente vê que não há como fazer tanto vamos dizer assim, como você tem um carro importado que vai ser produzido no Brasil, faz a tropicalização do veículo, né? E tem uma coisa, Renato, que é muito, muito importante. As normas do IASB são, na Europa, para as empresas consolidadas. E o Brasil é para as empresas individuais. Isso é uma diferença fundamental e nos dá uma série de dores de cabeça. Com essa consolidação, tem uma série de eventos que não existem, né? Porque se neutralizam pela consolidação. No nosso caso, não. Então, isso não deixa de criar problemas. Isso é um fato também. Então, eu acho que, eu diria assim, o nosso IFRS brasileiro é mais complicado do que no mundo afora. Isso não tenho dúvida alguma. É isso que eu queria já entrar. Eu acredito, né? Pode falar, Sra. Amélia, fica à vontade. Olha, o Brasil, né, ele é um dos primeiros países que adotou o IFRS, inclusive para as pequenas e médias empresas, né? Basicamente na sua totalidade, né? Isso nos dá uma vantagem comparativa em relação a outros países, né? Nós conseguimos efetivamente atrair investidores. Eu não digo assim, investidores, os grandes investidores, né? Tipo uma China, um país, alguma coisa do gênero, mas aquele pequeno e médio investidor, que muitas vezes ele tem vontade de realizar um negócio no Brasil, mas às vezes ele tem um pouco de receio. Bom, por que o Brasil aderiu ao IFRS? O Brasil aderiu ao IFRS porque se conscientizou que o nosso balanço era tão complexo, tão complicado, que o pessoal no exterior não conseguia entendê-lo.
Então, nós tínhamos que nos agarrar a alguma universalização. Tinha a chance o SGAP ou tinha o IFRS. Como se chegou à conclusão, e acho que acertada, de que o IFRS é o sistema mais moderno, mais avançado, foi o Banco Central o primeiro que aderiu. Uhum. Foi por aí que começou. Ele que começou a exigir para os bancos aplicação no consolidado. Esse foi o início. E o que o IFRS visa? Em primeiro lugar, uma coisa que tem que martelar é a essência sobre a forma. Uhum. Por isso, o contador se machuca hoje muito, porque às vezes não tem o papel para contabilizar. Por quê? Eles querem que o administrador avalie o real valor da empresa, dos seus bens, das suas vendas, enfim. E isso incomoda. Né? Porque antigamente, ou se me dá o papel, também não contabiliza, é tão fácil assim. Né? E hoje não é assim. Que é o grande dói-dói da Receita. E a Receita não consegue, vamos dizer, ver o que é chute, no bom português, o que é subjetivo, o que é objetivo. E tem muita coisa que você precisa de pareceres. Por exemplo, nossa empresa tem florestas. Todo ano esses troços crescem. Mas do outro lado também você extrai. Então, qual é o valor desse crescimento, dessa adição dessas florestas? Isso você tem que contabilizar. Uhum. Mas isso não existe, não existe um papel em cima disso. Uhum. Tá? E isso ainda é uma dificuldade para a maioria das pessoas. Uhum. Mas o que você visa com isso? E aí chego no ponto da sua pergunta. Dar o real valor à empresa. Então, se eu hoje quiser vender a minha empresa, ou fundir, ou fazer qualquer coisa, eu pressuponho que o valor contábil é o valor real. Uhum. Né? E antes isso não era. Então, esse era o grande lance. E isso... Pode falar. Desculpa. Desculpa interromper, mas já entrando e alinhando o seu raciocínio na próxima pergunta, Sarmelli, que na verdade não é pergunta, é só continuidade disso que a gente está tratando, né? Porque justamente essa parte da cultura brasileira, né? Então, alguns contadores, inclusive, eles mostram resistência na adoção das FRS, porque eles querem dizer que essa legislação não passou no Congresso, que é apenas um acordo internacional, né? Só que a gente sabe o apoio do G20, da OCDE, né? Entidade independente. E, além disso, essa questão principal de muitas críticas é justamente em você conseguir ter um poder de julgamento para que chegue os valores do balanço, ele representem, de fato, a realidade. Porque nem sempre, né, baseado apenas em documentos formais de operações corriqueiras, você conseguia dar ao valor de uma empresa, por exemplo, aquilo que de fato é real. E quando você se fala em fusões, aquisições, vendas, compras, e até mesmo demonstrar a capacidade de geração de caixa daquela empresa, se você fosse se basear apenas em elementos formais de operações do dia a dia, que se exige um documento, você não conseguiria chegar. Então, essa liberdade que a IFRS deu, no sentido de você conseguir ter um poder de julgamento, né, para poder avaliar valores, para poder fazer previsões, para fazer projeções e incorporar dentro do balanço da empresa uma realidade fática, né, da essência sobre a forma, né, você consegue jogar na essência o que acontece com a empresa. Desvios de caráter, né, e são coisas que podem existir em qualquer lugar, né? A gente não pode querer que uma norma ela consiga coibir qualquer desvio de caráter de uma pessoa em específico, de uma organização, e só por isso a gente perder todos os benefícios de ter a possibilidade de fazer com que o balanço de uma empresa reflita estritamente a realidade daquela organização. O que o senhor acha, né, complementando nesse sentido? Eu concordo plenamente com a sua colocação. Do outro lado, nós também estamos absolutamente conscientes que as normas do IFRS, que regem hoje a média e a pequena empresa, são complicadas demais. Ponto.
e vai haver uma nova simplificação. Isso já posso dizer para o fim de semana de vocês. Isso vai acontecer em muito pouco tempo, de que essas normas vão ser mais ou menos simplificadas. E tem muito motivo. Quem é que tem que aplicar isso basicamente? São as empresas SAs fechadas. Quantas temos no Brasil? 100 mil, sei lá, algo assim. Quem é que fiscaliza isso? Ninguém. Porque a CVM se restringe a fiscalizar as empresas abertas. Então, uma boa parte faz, outra não faz. Quer dizer, também é uma coisa que não é bem aquilo que a gente quer. Não tem muito... Então, é claro, as grandes SAs vão fazer, mas as pequenas, sei lá, né? Talvez façam meio pau, não tem auditoria, não tem isso, não tem aquilo. Não? Então, realmente, nós queremos simplificar isso. Nós estamos absolutamente cientes, volta à sua primeira pergunta, nosso mercado é muito pequeno, 300 e tantas empresas, e na verdade, desculpe, na verdade, cotados em bolsas são aqui, 80, 90, não são mais do que isso. Então, é um mercado, em fundo, vergonhoso, se a gente vê um mercado da Índia, que tem 3, 4 mil ações no mercado, na Austrália, que tem o dobro disso. Então, nós temos que fazer algo. E nós temos que agir. O nosso problema sempre, no Brasil, nós somos excelentes palestrantes. Mas na hora do performar de fazer, aí complica. Então, isso é uma coisa que temos que agir. Muito bem, isso é a nação. A própria Abrasca está num programa imenso de simplificação das notas explicativas. Estamos numa fase de robotização. Estamos muito ali atrás. Estamos 10 anos na frente da própria CVM disso. E vamos oferecer à CVM essas sugestões, né? Onde o próprio robô vai, vamos dizer, aglutinar as diversas informações. Tem algumas coisas que repetem 72 vezes, nós vimos. Né? Cada vez são áreas diferentes que preenchem os formulários. Então, tudo isso o robô pode se utilizar ou até jogar fora. Né? Então, vamos dizer, são trabalhos, mas que demoram um certo tempo. Né? Isso frustra às vezes a gente, mas não é uma coisa que faz assim e resolve. Mas nossos seminários, as nossas atitudes dentro da Abrasca têm essa direção, simplificar e conseguir com isso também que haja mais empresas dentro do mercado de capitais, que é do interesse nosso. Né? Alfred, uma das maiores, não digo das maiores queixas, mas um dos maiores medos ou temores que os contadores que atendem pequenas e médias empresas expressam muitas vezes é uma certa insegurança jurídica com a legislação e principalmente com a Receita Federal, com as administrações tributárias. Então, o contador ele tem realmente muito medo dele aplicar as IFRS e, de repente, surgir um fiscal, surgir alguma autoridade tributária, aparecer um cruzamento de informações e a empresa vir a ser multada e ele acabar entrando numa situação muito complicada, perder o cliente e entrar numa espiral aí muito negativa, né? Como que a gente pode fazer, né? A gente sabe que é muito complicado, o sistema tributário brasileiro é terrível, né? Mas como que nós podemos fazer para harmonizar, né, o sistema tributário com as IFRS, pelo menos para eliminar essa insegurança jurídica, para que o contador ele tenha segurança de aplicar a IFRS, né? Por exemplo, se tiver alguma coisa errada, né, a autoridade tributária vai mostrar que está errado, mas não vai querer multar porque aplicou a IFRS. Bom, aí eu posso lá acalmar vocês, contadores de vez. Opa, olha aí. Em primeiro lugar, quando se criou o CPC, a lei já previu uma blindagem em termos de contabilidade vis-à-vis a Receita. Então, a Receita se louva no LALUR do tempo antes do IFRS. Essas posições são neutralizadas. Aliás, a própria Receita não gosta dessas estimativas. Isso para mim não serve. Então, eles eliminam isso. E eu posso lhes garantir, eles seguem rigorosamente
essa lei que só prevalece o que era antes do IFRS. E por que eu tenho essa 100% dessa convicção? A própria Receita sugeriu uma vez que houvesse uma comissão entre a Receita Federal e o CPC para estudarmos as normas já a priori, para que ela não corra atrás como ocorreu com o RTT. Então, essa comissão se reúne, e olha que a gente trabalha das 8 da manhã até 6 da tarde, com uma hora de almoço. E a Receita vem com 10, 15 pessoas do mais alto nível de todo o Brasil, e, em conjunto, nós estudamos o que são modificações e o que não são modificações. E a Receita nunca nos frustrou. Nunca saiu com alguma coisa que não tivesse sido combinado dentro dessa... e não é uma negociata, é uma análise técnica, técnica para ver o que é e o que não é. E eu, principalmente como empresário, levanto muitas coisas no sentido de dizer isso do ponto de vista acadêmico é ótimo, mas na prática ninguém consegue fazer isso. Não dá para fazer. Então, isso é muito importante, essa visão. Um modus operandi, né? Por exemplo, se você quiser, você deveria caracterizar a venda no ato da entrega do produto. Muito bem. Agora eu vendo para Recife. Hoje em dia, a maioria dos carretos é do próprio comprador. Como é que eu vou receber esse voucher de entrega de volta? Nunca. Então, eu já não tenho controle perante a Receita que isso foi entregue. E digo mais, se eu faço exportações, como é que eu faço assim? Aí eu exporto em dezembro, chega em janeiro. Então, a colonização é no ano que vem. Então, você ouve uma consciência disso que aqui é muito, muito bonitinho, mas também fora de prática. Tem uma telefônica também, como é que vai com 1001 acessórios que ela tem de vender telefone, de vender manutenção, vender... pelo amor de Deus. Um monte de são milhões Então, o pessoal é muito razoável. Preciso dizer isso. E a gente se entende muito bem por causa disso. Nós somos transparentes, reciprocamente, e isso funciona. Então, não precisa ter nenhum medo, não, que não vão apenar uma coisa que não é apenável, porque o IFRS... Senão, também nós não teremos liberdade. Você acha que uma empresa ia avaliar os seus bens a valor real? Claro que não. Para pagar mais imposto, que não resulta no resultado financeiro imediato? Não. Verdade, verdade. Nossa, porque é o que nós vemos muito, né? Os contadores com esse medo. Olha, e se eu, de repente, aplicar a IFRS, nossa, é melhor eu fazer assim, o feijão. Agora, vou dizer mais uma coisa para os contadores. Essa foi uma coisa boa, mas também é uma coisa outra. Eu tenho ouvido muito, inclusive ontem no seminário, com esses fintechs, etc. Então, a profissão do contador e dos advogados vai acabar. Dos advogados ninguém toma mal, mas dos contadores não tem hipótese de acabar essa função. Não tem hipótese. Porque mesmo essa parte digital é movida pelo ser humano. Agora vem a parte que é muito importante. Os contadores têm que estudar. Têm que conhecer o IFRS. E isso a gente sente que tem muitos contadores, preciso dizer isso, que ainda estão na base do lança à esquerda e lança à direita, né? E mal sabe que é ativo e passivo. É verdade. Padaria. Então, essa profissão vai ter alguma dificuldade, sem dúvida nenhuma. Mas isso vale para todos, e não é só para o contador. Todos nós temos que nos aprimorar. Os advogados estão conscientes disso também, porque também muita coisa mais simples, pesquisas que hoje ocupam muito espaço dos advogados, isso o fintech do futuro vai fazer, melhor do que eles. Então, vai ter vão ter outras funções, até diria mais nobres, mas tem que se aprimorar. Perfeito. Ronaldo? Aí mesmo. A gente tem que comentar bastante, né, sobre essa questão do futuro do contador, e interessante isso que você colocou, até mesmo as notas explicativas, elas já têm sido robotizadas, né? Porque você tem ali uma técnica, você tem ali um padrão para seguir, né, de relatar
baseado nas normas internacionais que prevêem o que deve ser levado à nota explicativa, o que deve ser colocado apenas como adendo, quais são as informações do balanço que devem ser colocadas lá dentro. Então, de fato, agora o contador ele tem que ter essa capacidade de enxergar todo o contexto, de fazer as ligações, de enxergar o mercado, de olhar para dentro da empresa, de olhar para as normas e conseguir aglutinar e mostrar para a sociedade, mostrar para o usuário da informação contábil o que de fato de relevante existe naquela empresa e qual é a realidade daquela empresa. Isso aí é bem complicado para uma máquina fazer de fato, viu? Ronaldo, aí é o seguinte, esse ponto foi abordado ontem pela CVM. A CVM, quando falou, disse, uma boa culpa cabe a vocês, empresários, que não fazem essa redução que a OCPC 7 permite, então vocês deveriam agir. Aí, quando eu falei, eu respondi o seguinte, com toda honestidade. Falei, eu de uns anos para cá, eu pessoalmente sento dentro da minha contabilidade, porque eu quero ver esses cortes. E quais são as maiores barreiras? São os senhores contadores e são os senhores auditores que também são contadores. Sim. E por que isso? É muito mais cômodo você citar uma lei inteira que também nem se aplica para o medo de ser administrado pela CVM. E disse também em alta emoção ontem, repito isso, a CVM tem sido extremamente tolerante nessas reduções. Pode até dizer, Zé, falta essa informação, mas ela não manda publicar o balanço por causa disso. Uhum. Então, ela quer ajudar. Mas essa barreira é enorme. Eu vou dar um outro exemplo. Um exemplo nosso da própria empresa. Há uns 20 anos atrás, nós fizemos uma reavaliação que a CVM não aceitou. Bom, o que nós tivemos que fazer? Nós pusemos uma nota explicativa desse tamanho para explicar tudo isso. Essa nota fica até quando? Até a empresa morrer ou como é que é? Quando é que posso tirar? Ou é só para aquele ano? Tem razão. Então, esses acúmulos têm ocorrido. E aí vem outra vez. A primeira palavra que eu ouço no meu contador, mas isso aí, há 10 anos já estou publicando, agora o senhor quer tirar? Não dá. É bem assim. Tem que informar isso no assim. mercado. E o auditor vai assim, do outro lado da hora. Daí, então, deixa aí. Outra vez cultural, e nós precisamos ter mais ousadia. Agora, o medo é do contador e do auditor de que ele seja apostado, mas eu acho que temos que superar essa barreira e tem uma série de bobagens. Quer dizer, você colocar no início que você segue as leis brasileiras da contabilidade, não é óbvio. Eu deveria colocar se eu tiver uma exceção. Pode ser. Talvez o meu estoque... Isso é verdade. O custo médio, mas faça, sei lá, o quê? Tem então, outro tipo de controle, médico... Aí eu coloco, mas não óbvio. Uhum. Né? Aí eles, colocam uma norma inteira sobre a legislação marítima e diz, mano, como nós somos aéreos, não tem nada de marítimo, não pega. Aí não dá, não. Aí não dá. E o senhor falou, realmente é uma coisa que a gente percebe, né? Quando a gente começa a ler algumas notas explicativas, a gente percebe que elas estão servindo muito mais como um arcabouço de segurança jurídica para o auditor, às vezes ou até para o contador, do que, de fato, como um instrumento de informação para os usuários da contabilidade, né? Ronaldo, eu outro dia fiz uma palestra na USP. Aí veio um jornal, 210 páginas. Aí você sabe o que é isso? 210 páginas. É o balanço da Eletrobras. Nossa Senhora. Vocês acham que a Eletrobras deu esse balanço? Nem falam os outros. Não é. Essa própria Eletrobras. Agora, não, claro, mas o custo da mão de obra de gente inteligente que você empata no nada é tremendo, que podia fazer coisa muito melhor, muito mais importante. Né? Esse é o ponto. Mas aí, isso tem um princípio. Que ter tem que ter um pouco a visão do empreendedor. E talvez as empresas também tenham um pouco de culpa de não colocar o diretor financeiro dentro da contabilidade na hora e dizer, corta, é minha responsabilidade, corta.
Sim. Aí se vier o tranco, eu assumo. E do investidor também, né? Muitas vezes os empresários... Ele nem lê isso. Não se preocupa muito com a necessidade do investidor. Quando aparece alguém interessado, ele entrega a informação. Mas, peraí, o que o investidor... O que eu poderia fazer para atrair o investidor? De repente, um investidor... De uma forma idônea, né? Eu posso colocar alguma informação, mas eu não coloco. Eu me lembro ainda, nos bons tempos, antes do IFRS, nós tínhamos um acionista aqui na empresa, eu era o diretor de relações com investidores na época, que vinha, na época da distribuição dos dividendos, sentava na cadeira e disse, vou fazer a pergunta que eu faço todo ano para você. Qual é o lucro que vale? Então, se tinha um lucro passivo, tinha um lucro, não lucros e perdas, tinha uma e tinha outro para mostrar como é que chegava o dividendo. Aí até você pensar, deixa eu pensar um pouco, qual é o lucro. Quer dizer, não sei se estão lembrados disso. Mas tinha muito disso, porque você tinha medo de lucros e você escolhia o que você queria. E acabava não entendendo nada. Exatamente. Ficava uma coisa, que nem aprovação de contas. Ficava uma coisa assim, meio que burocrática. Aprovou, mas ninguém entendeu nada. E isso é um ponto importantíssimo. Isso é um ponto importantíssimo que o senhor colocou. Só fazer um comentário antes da próxima pergunta, porque, de fato, é aquilo que a gente vem conversando com Sara Amélia e alguns outros colegas, nesse sentido, né? Eu tenho a ciência contábil que diz como que eu devo apurar um lucro, né? E, às vezes, eu tenho que me submeter a alguns órgãos reguladores, fora, tirando essa questão que a ciência diz, em contraposição de interesses, enquanto que a coisa tem que ser transparente. Eu vendi, eu tive um custo, eu tive despesas, e o meu lucro está lá. Matemática simples, mais e menos é igual. Né? E aí a gente chega nisso que o senhor comentou muito bem, de você ter lá 5 lucros, e afinal, como que eu vou distribuir aqui o resultado para os acionistas? Exatamente. Então, Ronaldo, engata aí já essa pergunta que já entra nessa, um pouco mais, amplia um pouquinho mais essa conversa. É isso aí. Olha, a gente estamos num período reformista, né, das nossas legislações e de vários instrumentos que a gente tem no país, e a gente tem, por exemplo, aí a questão das propostas de reforma tributária que estão em discussão no Congresso. Nós já tivemos o privilégio aqui de Dr. Luiz Raul, né, de entrevistar também o pessoal do CCIF, né, Sara Amélia? Isso. CCIF. Que são CCIF, que são 2 dos formuladores. Participamos também de um evento com vários atores, né, desse processo todo. E o senhor acha que essas propostas, não sei qual a profundidade que o senhor já viu nisso, até mesmo através da imprensa, essas propostas em discussão, será que vai trazer para a gente um pouco mais de segurança jurídica para o mercado de capitais, de competitividade e redução dessa complexidade que é o nosso sistema? Eu chamo que é o nosso manicômio tributário que a gente vive aqui no Brasil. Antes de responder, fazer uma pergunta a você para especificar melhor. A que imposto você se refere? É o imposto de renda corporativo, porque esse é uma coisa. Ou é aquilo que está na Câmara, o projeto do Baleia Rossi, ou do Auli, ou qual é o projeto que você se refere? Porque só para dizer... A gente vê o que tem o maior impacto. O que a gente fala em relação ao maior impacto de desburocratização são as propostas lá na Câmara, do Baleia Rossi e do Raul, que estão tramitando. Que fala sobre o IBS, sobre o IVA, a junção de vários tributos num só e coisas nesse sentido. A minha resposta não vai te satisfazer, mas lamentavelmente não tenho outra. Nas entidades onde eu estou, eu também sou um dos vice-presidentes da CIESP, melhor dito, nós estamos um pouco na retranca. Porque tem, na verdade, no mínimo 3 propostas. Tem a PEC 45 que está na Câmara dos Deputados, tem o Auli que está no Senado, e tem o Executivo que ainda até agora não se pronunciou. Entrou em confusão nesses últimos dias, exatamente, com a saída do Marco Sintra. Então,
tem muita gente que acha que a reforma não sai, inclusive isso. Né? Eu acho que sai. Agora, vão fundir as três? E de que jeito vão fundir? E aí tem uma pergunta essencial no final. Qual a alíquota? Você pega lá, ajuda lá, IPI, não sei o que, qual é a alíquota? É 15, é 20, é 25, é 4, o que é? Né? Ou a CPMF vai entrar porque o Guedes gostou dessa CPMF. Né? Ele só não gostou que publicaram os detalhes, inclusive as taxas. Né? Mas ele gosta. E é claro, é o imposto mais fácil de você arrecadar. Isso entra na caixa no dia e não tem sonegação. Que pega, inclusive, o pessoal informal, não necessariamente. Então, é imposto, do ponto de vista arrecadatório, chuchu, beleza. Né? O mais rápido. Né? É o mais rápido. E eficiente, sem dúvida. Agora, e tudo isso também tem bodes, né? Porque você tem que dar gordura para poder cortar. Ninguém vai dar um plano justo. Agora, o que isso é um bode? Não sei se é um bode. Né? Também não sei o que o executivo quer. Alguma coisa eu sei. E, na verdade, ele quer pegar só os impostos federais, por hora. É bem mais fácil do que você juntar ainda o ICMS e o ISS. Com certeza. Porque a PEC engloba. Ela engloba ICMS e ISS, quer dizer, é bem mais profunda. Não sei. Ninguém sabe. O presidente da República promete que não haverá aumento de impostos. Pode até ser. Mas você tem que ter um cuidado muito grande que não tenha alguma coisa escondida onde depois a própria receita pode aumentar sem perguntar a ninguém. Esse é o grande risco. Exatamente. Então, e uma coisa que eu tenho defendido... Há uma outra proposta que a maioria nem conhece, mas que já passou por várias entidades, que é o imposto de renda corporativo, da pessoa jurídica. Então, eles querem se dissociar do IFRS por completo da contabilidade e fazer um imposto de renda, vamos chamar fiscal. Quando, em fundo, você, como pessoa jurídica, nem precisa mexer. Eles têm os dados pelos sociais da vida, nota fiscal, etc., e faz o imposto dele. Isso, obviamente, todo mundo rejeitou, principalmente a área contábil, nem pensar. Com certeza. Tem 6, 7 entidades e não conheço uma que tenha aprovado. Até agora, todas rejeitaram. Com certeza. Agora, para a força depois de implantar ou não implantar, eu acho que é um imposto que não nos serve. Eu já briguei, já falei, inclusive, já saí nos jornais por causa disso, já briguei com isso. Acho que é um imposto ruim para nós, ruim. Tá? Mas é difícil você saber. Eu acho que estamos muito ainda no primórdio para saber o que vai acontecer. E também não adianta o Senado ter uma proposta ou a Câmara de Deputados ter outra. Aí não sai nenhum nem outro. Sempre uma discussão. Então, isso vai ter que... Agora, eu acho que o momento nunca foi tão favorável como para uma reforma trabalhista, tributária, como um momento, que é a Previdência. Há 20 ou 30 anos começou com o Mussadeves, se não me engano. Né? Então, aquilo vem lá dos e nunca passou. E sempre, vamos dizer, na boca frustrou. Né? O Temer abraçou bem nessa proposta. Também não passou muito. Mas eu acho que o terreno é mais fértil. Por quê? Porque o próprio executivo tem uma cabeça liberal que eles antes não tinham. Né? Então, eu acho que isso facilita. E a gente também tem que se conscientizar que o ótimo é o inimigo do bom. Né? Então, você tem que, às vezes... Perfeito, né? E depois vai ter que aperfeiçoar no tempo, assim, eu vejo. Talvez, assim, a gente pensa muito em reforma tributária como uma coisa, assim, reformou e pronto, né? Não, isso aí vai ser um processo contínuo, né? Um processo contínuo de reformas. Claro, o que a gente quer, Ronaldo, é a simplificação. Quem me conhece o meu 11º mandamento. Como você não me conhece, eu vou te dizer qual é. Não complicais. Esse é ótimo. Já está autorizada, porque já está cansado de ouvir. Mas essa é a verdade. Simplificar. É a burocracia. Burocracia na verdade. Né? E uma coisa importante, doutor Alfred, que eu tenho batido muito e colocado é o seguinte: hoje no Brasil, com a instituição do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, que contempla nota fiscal eletrônica,
o balanço eletrônico, a contabilidade eletrônica, a escrita fiscal eletrônica, nós temos um Big Data aí enorme, onde a gente pode fazer e simular qualquer tipo de reforma tributária com um nível de acerto altíssimo. Então, nós precisamos utilizar esse arcabouço tecnológico para fazer uma reforma e já simular todos os impactos que ela possa ter. E eu, na minha visão, acredito que ela deva ser, assim como o senhor colocou, nesse sentido de vamos fazer o que é possível hoje e vamos fazer de forma escalonada. Então, faz o federal, em seguida vai levando os estados e a gente não querer fazer o perfeito, né? Em busca do ótimo, você não faz o bom. Então, a gente precisa caminhar e utilizar as ferramentas que a gente tem à disposição para realmente fazer algo. Difícil ou não? Eu concordo com você. O difícil qual é para nós, entidades, é a questão numérica, não é o conceito, é a numérica. Por exemplo, disseram que iam economizar 1,3 tri na Previdência. Quem disse que era isso? A Receita disse. Você viu? Não. Você teve condições de calcular? Não. Então, depois no fim diz, deu 900. Deu 900? Eu não sei. Eu não acredito nesses números. Então, esse é o grande problema. Dizer, não, hoje o IPI dá X. Amanhã vai dar X menos 5. É verdade, não é verdade? É na hora da prática que você vê o efeito, né? Esse é o grande drama. Eu preciso dizer uma coisa, por exemplo, essa junção do ISS não é tão fácil. Ontem no seminário, vários defenderam isso. Mas vamos supor que a taxa fosse 10%, é algo que está se imaginando, 15%. ISS hoje varia de 2% a 5%. Conforme exatamente. Você lascar subitamente 15%, 20% sobre o serviço, o preço sobe, gente. Não tem como o teu médico não subir. Ou dizer, ou você quer sem nota. Aí veio a história do sem nota. Pode. Então... Tem aquela famosa curva de Laffer, né? Exatamente. Se você sobe demais a carga tributária, no momento em que o efeito é o inverso do que se propõe. Vai reduzir a arrecadação, ele fica proibitivo, ninguém quer chegar naquele patamar e quer dar o seu jeitinho ali para poder escapulir, né? Exatamente. Olha, nós já estamos chegando, então, já ao finalzinho desse bate-papo aqui, que está sendo tão gostoso, né? Mas a gente tem que respeitar o tempo aqui. Eu vou fazer mais algumas perguntas aqui. Agora, no dia 21 de outubro, dia 21 de outubro, sim, vai acontecer o 16º Seminário Internacional do CPC, que vai trazer alguns assuntos interessantes, como Disclosure Initiative, o Macro Hedging, estrutura conceitual, né, a contabilidade 4.0, né? E tem essas novidades, tem essas coisas, esses novos desenvolvimentos, né? E eu te pergunto, né? Então, a aplicação das IFRS no Brasil, né? Você já até comentou um pouquinho sobre isso, né? Mas, pelo menos nas grandes empresas, está ficando alguma coisa a dever ao que está acontecendo em outros países? Ou nós, aqui no Brasil, já estamos montando alguns casos que podem, inclusive, ser exportados? Sabe, professor Alexandre? No início eu disse uma coisa e repito. O grande diferencial é que lá fora o IFRS é aplicado sobre os balanços consolidados. Uhum. E aqui no individual. Isso é uma diferença enorme. Uhum. Porque o consolidado elimina muitas contas. É muito mais fácil você fazer, mas muito mais. O consolidado é como o fora as nossas particularidades. Eu vou dar o exemplo sem entrar na solução. Pega, eu agora sou entendido em cana, não é por causa da caipirinha que eu gosto, mas o que acontece no campo agrícola? O estrangeiro não pode comprar terras. Então ele faz parceria com as terras. Aí ele planta, mas colhe, mas não é ele que depois faz o etanol, coisa que o açúcar seja. Então, é uma movimentação tal. O que é, finalmente, o leasing? É a terra que o cara
no caso, arredou porque não pode comprar, isso é o leasing, isso entra no IFRS 16, ou não entra. Então, são coisas que lá fora não existem. Verdade. Essas publicações não existem. Né? Você vê como é que você vai aplicar, por exemplo... Isso só para citar um leasing, é o momento da nossa norma aqui mais eu diria até contestada. Uhum. Você pega, por exemplo, vou dizer, uma cadeia de farmácias que existe aqui, que compram, que alugam as suas farmácias, não compram. Uhum. Subitamente aquilo tudo virou ativo. E eu te digo mais, exige-se pelo IASB, não é nosso, pelo IASB, que os estima a probabilidade de ser outra vez alugado e por quanto tempo? Aí chega, eu brinquei outro dia, falei, pega a Droga Raia. Droga Raia acabou de comprar no Nofre. E aí? É claro que ela vai matar uma, se estiverem juntas. Uhum. Não sai uma, sai outra. Exatamente. Vai buscar sinergia, né? Eu não sabia que ia comprar no Nofre. Como é que eu vou saber? Então, são uns tostos que, desculpe, coisa de genico. E se você vê... Olha, isso a sério, o cara só tem uma solução, Lexotan. Então, aquela coisa, né? Muitas vezes o brasileiro está muito acostumado a receber a tecnologia de fora, né? Incorporar tecnologias. Ou então esperar que o governo regulamente alguma coisa. O que a gente tem que mudar na nossa cultura é que nós temos, sim, particularidades muito interessantes que podem, né, devem ser levadas e devem ser discutidas. Bom, eu acho que isto ocorre indiretamente. Por quê? Nós temos representantes, em grande maioria, das comissões do próprio IASP. E temos assento no próprio IASP. No momento, por exemplo, a Maria Helena Santana, ex-presidente do CVM, é a nossa trustee. E já tivemos o Malan como trustee, já tivemos o Teixeira da Costa como trustee. Então, são os que mandam. Uhum. Não? Tivemos o Banco Central Amaro, agora é o Cedron, colega dos contadores, auditor da PwC, que acabou de assumir agora em 1º de junho, que são os fazedores. Então, são o pessoal que tem influência e sabe o que acontece no Brasil. E levam isso para dentro. E você tem, às vezes, similaridades interessantes. Tem muita coisa que temos similares ao Japão, à Austrália. Uhum. Mas aqui tem como... Tem, por amor. Agora, também tem, às vezes, polos totalmente diferentes. Né? Uhum. Você está aqui, eu estou aí. Né? Mas por quê? Por causa da cultura, por causa disso e daquilo. Né? Não é fácil. Só para ter uma ideia, essa norma de seguros, seguraram outra vez. Ela ficou, acho que, 15 anos gestando lá em Londres até sair. Uhum. Né? Mal saiu, já disse, não, segura mais um pouco. Nós vamos mudar outra vez. Né? Não, só para ver. Eles não sabem como resolver, mas querem que a gente resolva, né? O pepino depois aqui. Uhum. Esse é o ponto. Isso me fez... Outro dia eu vi uma norma qualquer que deu uma votação 8-6. Então, não vota. Se deu 8-6, você vê que tem um baita uma divergência lá dentro. Sim. A norma saiu porque deu 8-6. Agora nós aqui temos que conviver com isso. Mas se teve 6 contra, deve ter tido sérios motivos para serem contra, né? Uhum. Mas... É isso aí. Ronaldo? Isso, só para finalizar, isso que o senhor colocou, como o Brasil tem um assento, né, no IASB aí, qual o peso que nós temos dentro disso, né? Até que ponto nós podemos interferir numa norma internacional, tentando levar um pouco de harmonia, né, com as nossas características em relação a uma norma que vai ser aplicada aqui, mas também lá fora. É um desafio muito grande, né? Perto de zero. Perto de zero. Eu acho que... sabe quem comanda isso aí? São, em fundo, as grandes auditoras multinacionais, porque são as grandes doadores também. O IASB é uma empresa privada que vive de doações. Os grandes doadores são as auditorias externas. E ela segue o que a OCDE quer, é isso que interessa a Europa. Não interessa agora qualquer país que não seja Europa, vamos dizer assim.
Então, América Latina, tudo. Para ser bem sincero, aqui é mais te vira aí com aquele que vem Eu só brigo com uma coisa, brigo com eles. Ontem briguei outra vez com o Cedrão, da simplificação. Fundamental. Porque você pega aí uma norma... Você pega uma norma internacional criada sobre uma realidade internacional que se tenta harmonizar, mas, na verdade, a maioria daqueles países europeus, eles têm já uma harmonização, né? Tem a União Europeia, né? Você tem regras ali mais ou menos equânimes, né? E aí você depois pega isso, traduz para o português, e aí vamos aplicar aqui dentro do Brasil. Aí o bicho pega, né? Não, e o pessoal acha que somos nós, o CPC, que soltamos esses absurdos. Às vezes é mais difícil você se defender e não apanhar lá fora. E nós somos meros aplicadores, né? É verdade. E essa simplificação que o senhor coloca, ela é fundamental mesmo. É um trabalho hercúleo, né? Você pegar essa norma internacional, traduzir por português e simplificar para que você possa aplicar. Mas é extremamente necessário. Quando você pega todo o CPC que contempla as PMEs e as grandes empresas, para poder digerir aquilo ali, você lê aquele parágrafo, aquelas 2, 3, 4 páginas e volta de novo, mas parece livro de filosofia. Aí, Ronaldo, e tem mais uma coisa. Ontem, em público, houve uma crítica quanto à tradução. Porque o inglês, em muitos casos, é absolutamente incompreensível. Não tem vírgula, não tem nada. Aí o fulano ainda faz uma tradução mais incompreensível ainda. E aí o coitado do fazedor da contabilidade vai ter que se virar e entender. E aplicar. Claro, ontem. Mas você também não tem aqui no Brasil especialistas nisso. Existe uma tradução oficial ao português que é a portuguesa. Mas essa não serve, porque, principalmente expressões técnicas, são em muitos casos, divergentes da nossa. Então, também não adianta você pegar essa. Então, o que a maioria faz? Ela pega a instrução inglesa, a maioria faz isso, e vê lá como é que está. Mas muitas vezes também não entende. Né? É um problema. E é fácil. É realmente difícil. É fácil. Na verdade... Ser especialista... Em temas de negócios, assim, a esse ponto, né? Porque muitas vezes o tradutor é um especialista em linguística. Porque quem hoje você traduz é o Ibracol, mas que são contadores, que conhecem, e são especialistas, são. Sim. Mas também não são deuses, né? Não tem essas sutilezas linguísticas. Exatamente. E você vai passar depois para o universo de contadores com todo tipo de aplicação, né? E que nem sempre aquilo que foi delineado para as grandes empresas, ele vai realmente se aplicar para a média empresa brasileira ou muito menos ainda para as PMEs. Isso. Ronaldo, vamos então para a penúltima pergunta. Sim, pode fazer, fica à vontade. Oi? Não, pode fazer. Então, vamos lá. Então, assim, muito se diz que a contabilidade tradicional, principalmente para os contadores que atuam, né, com a contabilidade, com as obrigações fiscais e acessórias, tende a desaparecer com o avanço da tecnologia, né? com a inteligência artificial, com o blockchain, com a linguagem contábil, e aí muitos já veem um futuro sombrio. Até o senhor adiantou um pouquinho sobre essa questão, né? Como que o futuro do contador, com essa quarta revolução industrial, ele vai acabar, para alguns, né? Que não estudarem, que não forem à frente, só mais dar esse fechamento nesse ponto que é interessante. A gente não deve esquecer, o equipamento não é um bicho pensante, né? Tem que ter sempre um ser humano atrás para fazer ele pensar. E ele não consegue, isso é meu ponto de vista, mesmo a longo prazo, substituir totalmente a mente humana. Não é viável. E você sempre tem situações específicas que o computador não foi ensinado, porque não existia. Né? Então, eu acho que eu vejo a área vamos chamar, da informática no mais amplo sentido, do TI, como uma auxiliar, pelas milhões de informações que você tem. Eu outro dia ouvi um exemplo muito interessante. Hoje, por exemplo, quando fazem pesquisa de alguma coisa,
pegam 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Uhum. No futuro, eles conseguem pegar o mundo todo. Como você? Como A você? amostragem infinitamente Isso maior. está cadastrado. Ele sabe o teu gosto, o seu gosto, o meu gosto, e assim vai. Então, ele, em frações de segundo, te dá um resultado da pesquisa. Mais perfeito não dá. Porque aí você sabe realmente. Tá? E houve um case que eu ouvi num desses seminários, só para dizer, que eu achei muito interessante, que parece que está muito adiantado nisso, é o Carrefour nos Estados Unidos. Uhum. O Carrefour já apanha o cliente quando sai do carro, no estacionamento. E já detecta quem é cadastrado como ladrão. Então já fica o acompanhador fora dentro do estabelecimento. Quer dizer, quando o estabelecimento. cara nem entrou no estabelecimento, Ele já sabe já sabe quem é. Qual que é a atitude ali, né? Qual é o tipo do... que e assim vai, né? E aí, você percebe essas análises também, né? Aí você tem o produto. Aí você vê que um número grande de clientes passa, pega ele na mão, olha e põe outra vez. Uhum. O que eu rejeito? Alguma coisa tem que primeiro chamar. É a cor, é o formato, alguma coisa tem. Por isso não eu não tiro da prateleira. Mas se eu devolvo, tem algo que eu não gostei. Uhum. Muito sal, o preço, sei lá. Né? Então, essas coisas hoje já são funcionais, já funcionam. E aí também descobre a sua preferência. Uhum. Então também já atua nesse bairro a preferência é leite tipo A vigor. Será eu? Exatamente. Às vezes Isso é ciência de dados, né? É usar o Big Data e usar todas as informações que você tem à disposição para tomar as melhores decisões e potencializar o negócio. Mas eu acho que a máquina não vai substituir. Eu sou da área de papel. Quando vieram os computadores, acabou o papel. Papel acabou, vai acabar, o papel vai acabar. Nunca se imprimiu tanto como com o computador. Você tem uma empresa de celulose. Então, essas coisas, vira e mexe. O cinema não ia acabar? Ia acabar. Com televisão, tudo isso, acabou o cinema. Uhum. Aí, de outra forma. É um cinema diferente. Mas aí, lá está ele. Uhum. Olha, finalizando, então, né? Contadores aí que trabalham em PMIs, né? O senhor já comentou isso, né? Que eles têm que estudar mais, né? Você recomenda que estude o IFRS, as normas internacionais? O que você diria, por exemplo, para um estudante de contabilidade, né? Estudar bastante IFRS, como que orientação que você daria? E aumentando a prática de IFRS no Brasil, melhorando os balanços, melhorando as demonstrações contábeis, nós também iremos melhorar o mercado de capitais no Brasil, torná-lo mais forte? Bom, eu queria colocar duas vertentes. Uhum. Primeiro, o CFC exige que cada contador anualmente faça 20 pontos de instruções. Uhum. Ele pode tornar no próprio CRC regional, ele pode ir em congresso. O nosso congresso, quantos pontos valeu ontem? Você sabe? Não sei. Então, ontem nosso seminário teve alguma pontuação, não sei. Geralmente é 5. Que é aprovado pelo CFC. Então, quem for lá, recebe o certificado, que são 5 pontos. Então, ele necessariamente, para se atualizar, ou para manter a licença, tem que se atualizar. Esse é ponto 1. Ele quer queira, quer não. Segundo, o que eu faço na minha vida? Talvez 1/3 da minha vida eu estou em seminários e cursos. Uhum. 50% ativo, onde eu falo, faço qualquer coisa, e 50% passivo. Não faço nada, mas para aprender. Uhum. Eu vou lá para aprender e continuo rigorosamente. Só eu nem consigo dar essa entrevista a vocês, se eu não estou autorizado. Sim. Você vai dizer, pô, mas pegamos lá um cara que ainda é do arco da velha. Não sabe nada. Não sabe nada. Não sabe nada sobre o assunto. E você vai aprendendo e também, como presidente de entidades, você também sabe direcionar as entidades em função de novidades que você vê. E não há seminário ou curso onde você não aprenda alguma coisa. Não há. Isso não há. Eu vou lhes dar uma coisa que eu achei
me emocionou demais. O Ministério das Ciências e Tecnologia convidou a Brasca por um dia inteiro, foi segunda-feira agora, passada, para dar uma aula em Brasília sobre os deveres e obrigações e os direitos de conselheiros de administração e fiscal para estatais e semi-estatais. Uhum. O ministro participou das 9 da manhã, como são militares, 9 começou, tá vendo? Não tem esse negócio de 9h15. Das 9 até meio-dia e 15, muito ativo, houve uma participação de umas 15, 20 pessoas, nós viemos em 6. Nós dividimos em 3 a parte prática, onde eu participei, e em 3 pegamos um escritório de advocacia, que são os nossos sócios, que a parte tratava a parte de direito. Tá? Então, seria a primeira vez na vida que eu vejo um ministério convidar alguém a aprender, para ter, eu quase diria, a humildade de aprender. Isso é verdade. Um troço sensacional. E nos deixaram tanta vontade que eu me peguei com um advogado, que é muito amigo meu. Eu não concordei. Falei, se você seguir a linha, aí sabe o que acontece com a empresa? Daqui a 3 dias está morta. Né? Então, eles gostaram disso aí, que a gente se pegou lá também. Mas é a minha opinião. Né? Mas advogado, cheio da... É verdade, você está no... Sei lá, eu... Então, agora, o que eu aprendi? A parte da tarde, eu não imaginava as restrições legais que tem conselheiros nas estatais e paraestatais. Eu nunca imaginava isso. Uhum. Eu também nunca me enfolguei nessa legislação. Saí aprendendo isso. Falei, pô, mas também tem que, às vezes, maneirar com certas críticas. Dizer, pô, o cara não faz nada. Não faz nada, não. Não pode fazer muita coisa. Uhum. Nós vamos atadas por lei. Então, são coisas que você fica boa de existir isso. Tem privado, não tem. Aí você até acha que vive esplêndido subitamente. Uhum. Comparado com eles, tá? Mas é uma coisa que eu achei legal. E são formas de você aprender e se inteirar, né? Eu achei... Então, tem perguntas e respostas. Enfim... Mas tem que estudar. Isso aí, Alexandre, e aí? Vocês estudam? Com certeza. Né? Tem que É o tempo inteiro. É o tempo todo. Quando o estudante de contabilidade... Hoje aprendemos muito aqui com o senhor, viu? Quando o estudante de contabilidade, às vezes, que não entende ou quem está querendo fazer contabilidade, o cara vai entrar e fala, não, mas eu acho que esse curso... eu não sou muito bom de matemática, né? Então eu acho que não vai ser bom para mim. Na verdade, a gente tem que entender muito de compreensão de texto, de legislação, interpretação, muito mais do que fazer conta de mais e menos. Então, a gente lê o nosso dia a dia de muito estudo, muita leitura, porque a gente tem que entender, estudar as normas que saem. Então, é um trabalho hercúleo e não há outro caminho para a gente seguir na profissão. Exatamente. Até nesse ambiente de normas internacionais, nós temos que usar essas habilidades, né? Não só habilidades aí de contar, esse tipo de coisa, mas habilidade de saber reportar as coisas, de saber conversar, de saber colocar as coisas como são, né? Mostrar as coisas aí para as pessoas, seja lá o mercado é uma coisa muito, muito ampla, né? Mas para as pessoas, né? Para o investidor lá que quer fazer um trabalho, para um trabalhador, para alguém que precisa de uma informação, que ele tenha essa informação e consiga tomar ali a decisão dele, o que ele quiser fazer da melhor maneira, né? Olha... Exatamente. E fazer simples é complexo. Chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. Já deu mais de 1 hora, né? Mas, olha, foi muito rápido e foi muito bom. Nós gostamos muito. O senhor trouxe uma mensagem muito importante, né? Eu agradeço, né? Muito obrigado por ter nos dado esse tempinho aqui da sua agenda. Agradeço mesmo de coração. Agradeço o Ronaldo, o Michel Peri, que está lá em Curitiba nos ajudando na parte técnica, né? Então, vocês não estão vendo aqui, mas também tem o pessoal da assessoria de imprensa, tem a secretária do... E que vocês não estão vendo, ele escondeu, é o pão de queijo aqui. Aí vocês estão devendo. Olha, isso aí. Pena que esse eu não vou poder desfrutar daqui longe. Pela possibilidade aí de conversar com a gente. Muito obrigado ao Ronaldo, muito obrigado ao professor Alexandre
Valeu, e foi para mim, mais uma vez, uma grande lição. Valeu mesmo. Muito obrigado. Um grande abraço, muito obrigado aí, doutor Alfred, e a gente vai nos despedindo aqui dos nossos ouvintes e de quem assistiu aí no YouTube ao vivo. Podem, quando precisar de alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa, estou sempre à disposição. Nossa, esse canal para a gente é fundamental, a gente agradece e vamos aí sempre que tiver, porque a gente precisa aprender muito nessa área de FRS, na área de contabilidade internacional. Nós precisamos evoluir bastante em termos de classe e massificar esse conhecimento no meio contábil. Muito obrigado. Isso aí. Um grande abraço, pessoal, então. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Michael. E a gente se vê no próximo episódio do Contador. Grande abraço, até a próxima, pessoal. Valeu!